Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iremos falar sobre a ONU, Organização Mundial das Nações Unidas. Antes de falarmos da definição de Organização Mundial das Nações Unidas, ONU, é importante falarmos um pouco do contexto histórico. Por isso, vamos iniciar com os humanistas, do início do século XVI. Esse movimento humanismo, eles quiseram tirar de Deus essa primazia da história. Eles quiseram emancipar-se de Deus. Então, para os humanistas, existem conflitos e guerras no mundo, que está certo, mas para eles cabe ao homem estabelecer a paz. Porém, na visão católica, deve-se combater, militar, lutar, mas a paz quem vai estabelecer é o próprio Deus. Então, os humanistas começaram a embarcar nessa utopia da paz. Um personagem importante nessa utopia da paz é Erasmo de Roterdão. Ele escreve um livro em 1517, data da Revolução Protestante, chamado A Queixa da Paz. Esse livro vai conceber um ideal chamado iranismo, atitude conciliadora e pacificadora, inspirada no espírito de compreensão e caridade, que visa por um fim as querelas religiosas entre cristãos de credos diferentes. Erasmo de Roterdão vai considerar que existe uma guerra no mundo e também que essa guerra é fundamentalmente religiosa, que está certo. Porém, ele vai questionar e ser contrário àquela ideia de guerra justa, desenvolvida pela escolástica. Ele vai dizer que toda guerra é injusta, fazendo uma idolatria da paz, e ter a paz como deusa, sabe, a rainha, bem contrário de Nossa Senhora, que é a rainha da paz. Então teremos a paz rainha. Quer dizer como que o Nosso Senhor estivesse vindo em nome da paz? É claro que o Erasmo vai fazer tudo isso com uma linguagem muito dissimulada, para não cair em condenação. Mas está claro que o ideal dele é fazer com que as guerras acabem. De que forma? Unindo todas as religiões, fazendo uma espécie de religião global, uma religião universal. E segundo ele, dessa forma a paz vai acontecer. Então, entra nessa história uma personagem muito intrigante, uma russa chamada Helena Petrovna Blavatsky. A Madame Blavatsky vai fundar uma sociedade teosófica em Nova York, junto com o coronel Walcott, em 1875, o chamado Parlamento das Religiões. Observe a frase que é o lema dessa sociedade teosófica: não há religião superior à verdade. Vejamos aqui, percebemos que a finalidade dessa sociedade é aquele ideal de estabelecer a paz no mundo, a partir de uma unidade das religiões, chamada Fraternidade Universal. A foto acima é Madame Blavatsky, e ela que vai dar origem no que entendemos hoje como ONU, Organização das Nações Unidas. Não é por coincidência que a Sociedade Teosófica foi fundada em Nova York. Ela publicava uma revista com o nome Lucifer. Veja o nome dessa revista, que diz muita coisa para nós. É uma revista teosófica, que essa palavra teosófica significa sabedoria, sabedoria divina. Eles não usam a palavra Deus. E sabemos que há uma distinção entre divindade e Deus. Então, na realidade, essa sociedade teosófica é luciferiana. Eles têm a Lúcifer como um anjo da luz, né, que traz essa luz para a humanidade. E por isso ele foi castigado. Segundo eles, Lúcifer sacrificou-se pela humanidade. O demônio seria o verdadeiro cordeiro, representado como um bode, o Baphomet. Anne Besant é a que vai dar sequência a Madame Blavatsky, que morreu no fim do século XIX. Vai dar sequência a essa obra dela, de construção desse parlamento das religiões. Anne Besant também é uma das formadoras disso que hoje entendemos como feminismo. Ela vai ser uma defensora do controle de natalidade e das práticas abortistas. Ela era inglesa. Nessa época morou na Índia,
que era uma colônia inglesa. Todo esse ocultismo indo influenciou ela. Podemos também entender que o comunismo, de forma alguma, é contrário à sociedade teosófica e contrário à ONU. O comunismo, na época em que aconteceu a Revolução Russa, não era nem conhecido com essa perspectiva. Era chamado bolchevismo, que também tem origem na cabala mística, o misticismo do judeu, que vai dar origem no movimento eslavofino, quem se interessa muito pelos eslavos ou pela sua cultura. Tudo isso aconteceu no mesmo período. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa. Então aparece a figura de Alice Bailey, que teve uma importância muito grande. Até no momento falamos de 3 mulheres, a Blavatsky, a Annie Besant e a Alice Bailey. Esta última também teve uma importância muito grande para a formação da ONU. Lógico que a ideia fundamental por trás da ONU não é a união dos povos, e sim a unidade das religiões. Esse era o objetivo desde o princípio. Só que eles não conseguiram. Então criaram a Liga das Nações ao fim da Primeira Guerra Mundial. E como eles irão conseguir a unidade das religiões? Havia, paralelamente a isso, um movimento protestante que visava exatamente fazer uma unidade das religiões, um movimento ecumênico ou pan-cristão. Esse movimento foi condenado veementemente pelo Papa Pio XI, na encíclica Mortalium Animus, que condena essas uniões com seitas protestantes. Hoje é muito comum falar em cristianismo se os protestantes fossem cristãos. Isso não é verdade. Como se os protestantes fossem cristãos. Isso não é verdade. Então, entendam que para fazer essa unidade das religiões, da fraternidade universal, a Igreja Católica era uma barreira, porque a Igreja era firme em seus princípios e não aceitava. Então, a Alice Bailey vai fundar uma revista que hoje é um dos principais órgãos de publicidade da ONU. De publicações da ONU. Essa revista chamava Lucifer Trust, que significava confiança em Lúcifer, que depois vai mudar o nome, claro, que estava evidente demais, né? A natureza da coisa. Ela vai mudar o nome para Lucis Trust. Mas se pesquisarmos sobre essa revista, veremos os vínculos que isso tem com a ONU. E devagarzinho nós vamos chegando ao Concílio Vaticano II. Nós falamos que a Igreja Católica era uma barreira para esse projeto, e que o lema da Sociedade Teosófica não existe religião maior do que a verdade. É o que dizia a Madame Blavatsky. Mas, no entanto, a Igreja Católica é portadora da verdade. Então, como era possível fazer a destruição da Igreja Católica? A ideia, então, passa a ser, de alguma maneira, tentar convencer a Igreja Católica de que ela precisa abandonar um pouco essa ideia, né? Agora, vamos tentar fazer um resumo de como eles chegaram nesse objetivo, de forma esquemática, sem aprofundamento. Para saber de forma completa, assista o vídeo New Age e Perennialismo, o Ouroboros da História Moderna, no canal do YouTube Apostolado Glórias de Maria. Iniciaremos com o Rabino Eli Benamozek, de Livorno, Itália, que escreveu um livro chamado Israel e a Humanidade. Ele elaborou um projeto que na realidade era antigo, que já tinha sido pensado por um chamado filósofo judeu do século XIII, do finalzinho da Idade Média, quase contemporânea a São Tomás. Esse projeto era de Maimônides, que tinha pensado justamente nessa ideia de fraternidade universal.
seguindo o Talmud. De acordo com o Talmud, é possível uma religião universal para a humanidade fora do judaísmo. Essa religião teria que se chamar noéismo, a religião de Noé, que está ligado à maçonaria, cujo um dos seus principais graus é o cavaleiro noatita. A função da maçonaria a função da maçonaria é justamente promover essa fraternidade universal, promover a religião de Noé, o noéismo. Então, como é que pode promover a religião de Noé com a Igreja Católica? Por isso, Elias Ben Amozek vai propor o noéismo e assim tirar do catolicismo gradativamente as 3 ideias fundamentais que precisavam ser erradicadas. Primeiro, a divindade de Nosso Senhor. Segundo, o conceito de Santíssima Trindade. Terceiro, a ideia de sacerdócio. Passamos agora para a Segunda Guerra Mundial, que acabou em maio de 1945, na Europa, um pouco antes do fim da guerra no Pacífico, e vai permanecer lá entre Japão e Estados Unidos, e termina em agosto com aquela coisa horrorosa que foi o bombardeio atômico em Nagasaki e Hiroshima. Depois disso veio o julgamento dos alemães, que é chamado julgamento de Nuremberg, que será colocado toda a culpabilidade da guerra no povo alemão. E como consequência disso, foi voltar àquela ideia que não deu certo na Liga das Religiões, no fim da Primeira Guerra Mundial, que irá retornar na Segunda Guerra Mundial, mas agora dando certo com a criação da ONU. Então, a ONU foi criada em 1948 e juntamente com ela foi criada mais 2 coisas muito interessantes: a criação do Estado de Israel e a Conferência de Salisbury, que teve a participação do movimento ecumênico ou pan-cristão, e altas eminências também da hierarquia católica, que já estavam corrompidas com essas ideias ecumênicas. Essa conferência de Salisbury aconteceu muito depois do julgamento de Nuremberg. Então, qual era a função desse congresso, dessa reunião? Primeiro, é com relação à questão do Holocausto. Por isso, Julius Isaac, que era um historiador profundamente imbuído dessa causa judaica e horrorizado com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e com a perseguição dos nazistas aos judeus, ele vai se convencer de que, na realidade, tudo isso aconteceu por culpa da Igreja Católica e que ela teria sido a causadora de todo esse desastre da perseguição nazista aos judeus. E por isso teria que rever sua doutrina, seus dogmas. E nessa conferência ficou decidido então 10 pontos que a Igreja deveria mudar sua doutrina. São chamados 10 pontos de Salisbury. Então, em 1948, teremos a gênese desse movimento, que vai terminar no Concílio Vaticano II. Agora entendemos que a Conferência de Salisbury foi feita para que a Igreja mude sua doutrina naquilo que impede a unidade das religiões e supostamente impede a paz no mundo. Então, Julius Isaac consegue concretizar o seu projeto através de Ângelo Giuseppe Roncalli, que na época era núncio apostólico em Paris, onde eles eram muito amigos. Com a morte de Pio XII e a eleição de Ângelo Roncalli, com o nome de Papa João XXIII, no Concílio Vaticano II, com a declaração Nostra Aetate. Esta é a consumação desse projeto da unidade das religiões. Um importante livro para ser confirmado essa história é o livro de Daniel Leroux. Pedro, tu me amas? Essa leitura vai mostrando vários trechos, pronunciamentos de como é que a Igreja, desde o concílio, vai caminhando para esse projeto da ONU. Por isso, iniciamos esse texto falando de Erasmo de Roterdão. E tem
um fundo luciferino com a Blavatsky. E assim finalizamos a nossa pesquisa sobre a ONU. Deixe seu like e se inscreva-se.